todos, esse é um vídeo de apresentação da camada de aplicação do modelo TCP/IP e a gente vai mostrar uma visão geral sobre essa camada e falar das principais funcionalidades da camada de aplicação. Então, os protocolos da camada de aplicação, ele tem a funcionalidade de comunicar processos que estão rodando em máquinas diferentes, em sistemas finais diferentes, né? Então, uma máquina que está distante de outra vai comunicar os processos através de uma mensagem. Essa mensagem ela precisa seguir uma sintaxe e uma semântica que é definida pelo protocolo da camada de aplicação. Tá? Então, o protocolo da camada de aplicação vai definir como processos de determinada aplicação que funcionam em sistemas finais diferentes, em locais diferentes, vão transmitir essas mensagens. E a aplicação em si é a razão de ser das redes de computadores, né, da internet. A gente só tem a internet porque a gente necessita que determinadas aplicações tenham funcionalidades de comunicação entre si, né? Então, a gente tem aplicações web, aplicações de correio eletrônico, diversas aplicações, e elas necessitam se comunicar, né, em computadores diferentes. E é por isso que a gente tem as redes de computadores. Então, algumas aplicações são até mais relevantes, mais populares do que a própria internet. Por exemplo, a aplicação web, né? A aplicação de correio eletrônico, de acesso remoto, transmitir arquivos, fazer VoIP, né, ligações através da internet, né? Então, são aplicações extremamente importantes que demandam redes de computadores, que demandam que exista uma infraestrutura que possa comunicar essas aplicações que estão em locais diferentes. O protocolo da camada de aplicação, ele vai definir exatamente qual vai ser o tipo de mensagem trocada, por exemplo, se vai ser uma requisição ou se vai ser uma resposta, né? Então, a depender do tipo de comunicação, o protocolo ele vai fazer uma requisição ou ele vai enviar uma resposta a uma dessas requisições, né? E ele vai também determinar as regras que o processo precisa enviar e responder as mensagens, ou seja, a ordem que as coisas vão acontecer. Então, os protocolos da camada de aplicação vão definir também a sintaxe, né? Então, vão ser vários tipos de mensagem, como vai ser organizado os campos dessa mensagem, né? Quais vão ser os espaços que vão ser preenchidos e a semântica desses campos, ou seja, o significado que cada campo vai ter, cada campo vai ter ali dentro. A camada de aplicação é feita a nível de processo, né? Então, os processos podem ser compreendidos como um programa que roda dentro de um sistema final, dentro de um host, dentro de um computador. Tá? Então, esse processo, que é esse programa, ele vai se comunicar com um processo que está rodando numa outra máquina. Tá? Então, a camada de aplicação ela vai fazer a comunicação entre esses processos que estão rodando entre essas máquinas diferentes. Aqui eu tenho um exemplo, né, de aplicações que se comunicam. Eu tenho clientes que se comunicam com servidores. Aqui eu também tenho outros clientes e eles também se comunicam com o mesmo servidor. Nesse caso aqui, eu tenho o processo rodando no cliente se comunicando com o processo que está rodando no servidor, né? E esse processo do servidor também se comunica com outro cliente. Então, eu tenho diversos clientes que podem se comunicar com esse mesmo processo que está rodando em outra máquina. Um tipo de comunicação clássica que acontece é entre clientes e servidores. Um exemplo é a aplicação web. Os processos clientes se comunicam com os processos servidores e os processos servidores respondem aos clientes, né?
Nesse caso, o browser é um processo cliente, ou seja, o browser é um programa que está rodando dentro da máquina cliente. E o servidor web é um processo no servidor. Então, existe também um software rodando no servidor, que é o processo que está servindo a esse cliente. Então, um exemplo desses softwares que rodam no lado do servidor é o Apache para o Linux e o IIS para o Windows. São processos que rodam dentro da máquina servidor. Então, os clientes são sempre quem iniciam as conexões e os servidores é quem está lá aguardando pela conexão. Então, a camada de aplicação utiliza uma interface de rede que faz a comunicação entre o software que está rodando na máquina e a pilha de protocolo TCP/IP. Essa porta, essa interface de comunicação, a gente chama de socket ou socket, né? Então, abrir um socket significa abrir uma interface de comunicação desse aplicativo, desse software, com a rede. A partir do momento que você abre um socket desse, você está habilitado a utilizar os recursos de rede, certo? Então, no caso aqui, eu tenho um hospedeiro ou um servidor que tem um processo utilizando um socket, uma interface com essa minha rede TCP/IP, utiliza todos os protocolos, né, da pilha de protocolos TCP/IP, se comunica através da internet e se comunica com o outro processo que também tem um socket aberto com a interface de rede, certo? Então, esses hospedeiros se comunicam através dos sockets que estão abertos, né, cada um na sua máquina. Então, para um processo em uma máquina se comunicar com um processo em outra máquina, além de endereçar as máquinas, é preciso também endereçar qual é esse processo. Tá? Então, o nome ou o endereço da máquina hospedeira é um elemento, mas também é necessário um identificador que vai especificar qual é o processo que está rodando no hospedeiro destino. Ou seja, qual é o socket que está rodando lá no outro lado. Além de identificar a máquina, é preciso também identificar o processo. E a gente chama isso de porta, né? Ou uma porta de comunicação. Né? Então, aplicações populares recebem números de portas específicos. Por exemplo, o servidor web utiliza a porta 80. Quando a gente utiliza o servidor HTTP, a gente utiliza a porta 80. Quando a gente utiliza o HTTPS, por exemplo, a gente utiliza a porta 443, que já é o HTTP seguro, criptografado. Outro exemplo é o SMTP, que utiliza sempre a porta 25. Né? A gente tem SSH, porta 22, FTP, 2021. A gente tem diversas portas para serviços específicos. Essas portas elas variam de 1 a 65.535, sendo de 1 a 1023 as portas bem conhecidas e de 1024 a 65.535 as portas não conhecidas, não registradas. Uma outra coisa importante também para os protocolos da camada de aplicação é que ela escolha qual é o protocolo da camada de transporte que vai servir a ela. Aplicações que necessitam funcionalidades específicas podem optar pelo protocolo UDP ou pelo protocolo TCP. Mas, basicamente, eu tenho o protocolo UDP, um protocolo mais simples, que faz uma entrega não confiável dos dados, mas ele é rápido e ele tem menos burocracia. Já o protocolo TCP é um protocolo que tem mais recursos, mas que ele oferece um certo delay, um certo overhead, ou seja, excesso de informações, e para algumas aplicações não é necessário.
Então, aqui eu tenho alguns exemplos de aplicações e seus protocolos de transporte correspondentes, né? Então, correio eletrônico, que é o protocolo SMTP, utiliza o protocolo TCP. Acesso a terminal remoto, que é o Telnet, utiliza também o protocolo TCP. Transferência de arquivos, que é o FTP, utiliza TCP. O HTTP também utiliza TCP. E aí, quando a gente vai para telefonia por internet, que seria o VoIP e multimídia em tempo real, é preferível que se utilize o protocolo UDP. Então, a depender da aplicação, ela vai requisitar determinados recursos ou não. Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses protocolos, pelo menos os principais, para que a gente possa conhecer. O que eu tinha para falar sobre a camada de aplicação é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!